bem-vindo e muito bem-vinda. Você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando mais um Pode Empreender e hoje eu estou com ela aqui, minha grande amiga de uma boa data, Nádia Guibo. Muito obrigado, Nádia, por você ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Direto de São Paulo, né? Veio aqui nos prestigiar aqui, o conhecimento vasto que ela tem. Então, você que está aí agora nos assistindo, nós vamos para um rápido intervalo de 1 minuto e dá tempo de você aí começar a nos seguir, curtir e convidar aquele amigo, aquele parente. Você sabe que precisa de uma boa direção e hoje eu tenho certeza que vai ser um rico bate-papo aqui. É 1 minutinho só e aí a gente já volta já. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Estamos de volta com mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com a minha grande amiga de uma boa data, para a gente falar uma longa data, né, que fica ruim, é a Nádia Guibo, que a Nádia, eu te conheço já tem uns bons dias, né? Bons dias, bons dias, né? Não são meses, né, mas são bons dias. Sim. Eu já sei um pouco da sua trajetória, né? Pela nossa proximidade, pela nossa amizade de muitos anos já, não é isso? Isso. Então, se eu sei que você hoje é terapeuta, né? Melhor que isso, vou deixar você falar de hoje das suas formações, da sua experiência. Você como empresária e empreendedora, bora lá, tá com você. Obrigada, querido. Um prazer estar aqui. Parabéns. Prazer é meu, muito acompanhado obrigado. O seu progresso. Isso é só o começo daquilo que ainda vai acontecer. Amém, amém. Então, na verdade, eu comecei como terapeuta. Já era empresária, né, no ramo de eventos, de desenvolvimento e capacitação de pessoas. E nesse processo, a terapia veio para me transformar. Era um processo de autocura, nunca imaginei atender pessoas. E eu sempre busquei me evoluir, não só nos livros, né, nos eventos, nos treinamentos que realmente desenvolve, nas empresas que você trabalha, que tem esse viés de capacitar os seus colaboradores, que eu acho que isso é muito importante. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso em relação a esse momento. E depois, dentro da psicanálise, que eu encontrei essa paixão, né, de aprofundar o atendimento com o próximo e coloquei isso dentro do nicho de mulheres. São 25 anos acompanhando, atendendo mulheres, para que elas também possam ter uma nova mentalidade. A nossa
Nossa metodologia ela fala sobre essa transformação mental. Então, quando a mulher já começa a falar algumas coisas pelas palavras, as primeiras palavras, a gente já consegue identificar ali as dores, né, emocionais dela. Sim. E daí partir para aquilo que precisa ser trabalhado. Tanto na questão pessoal, quanto na questão de desenvolver não só as relações emocionais, como também profissional. Diante de tudo isso, eu fui trazendo pro meio e o mundo empreendedor, né? E a gente, brasileiro, ele nunca desiste, ele sempre quer empreender em alguma coisa, as coisas estão sempre em inovação, agora com a tecnologia avançando, né? Inteligência artificial, na nossa época nativa, né? Para não falar assim, antiga, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, mas o movimento vai gerando essa possibilidade de continuar empreendendo e acertar naquilo que você precisa, errando cada vez mais até acertar o que você almeja. Sim, excelente. Bom, eu sei boa parte das suas formações, porque algumas delas, muitas delas já compartilhou comigo, né? Sim, PNL, dentro da psicologia positiva, a própria psicanálise como analista corporal, dentro também do Enneagrama. Eu sou executivo na parte corporativa, Master Training também como coach. Não exerço tanto mais essa função, né, nem com esse título, mas acaba que fica na veia, a gente tem esse treinamento específico e lidera as pessoas nessa área também. Sim. Você é cristã, né? Sim. E você teve uma caminhada legal aí, pelo menos eu já te ouvi falar bem, né? A respeito da Herbalife. Qual foi a importância da Herbalife na sua vida? Fundamental. Acho que uma das maiores empresas, acho que no mundo, que mais capacita os seus distribuidores são empresas de multinível. Uhum. E eu falo com muito carinho, né, da Herbalife, porque ela foi um divisor de águas há 22 anos atrás. Eu sempre tive essa busca, né, essa veia empreendedora. E assim, o que você vibra desde a sua existência consciente da vida, do contexto que a gente está nesse mundo, você vai começar a atrair isso. Então a gente tem que começar a aprender a vibrar esse processo. E a gente não tem uma cartilha pronta naquilo. Mas eu sempre, desde os 8 anos, eu sempre liderei pessoas. Eu falava, a pessoa falava, você tem que, por exemplo, vou dar um exemplo antes de concluir com a Herbalife. Você vai ter uma competição para ser rainha da catequese. Aos 8 anos de idade, a minha mentora na época, a irmã Dirlene, na Igreja Católica, jogou esse desafio. Eu falei, gente, eu vou ser a rainha da catequese. Mas o que eu preciso fazer? Maior arrecadação. Rainha da catequese? Maior arrecadação para a formatura vai ser a rainha da catequese. Eu nem perguntei que prêmio era. Falei, tá. Fiz uma parceria, meu primeiro empreendimento, fiz uma parceria com a sorveteria da cidade. Nessa época eu morava em Caiapônia, aqui no interior de Goiás. E aí onde a cidade que minha mãe nasceu, a família do meu pai mora lá. E aí peguei picolés consignados para vender. Eu vendia 10 e ganhava 1. Aí o que eu fazia? Eu chupava meu picolé. Claro. Aí eu falei, gente, eu não vou ganhar esse negócio não, se eu continuar chupando meu picolé. Então passei comer o meu picolé. Não consumi mais. Não consumi. Aí, mas também não vai dar certo. Já chamei Alda, Maria, vamos aqui fazer uma equipe, eu te dou um picolé, mas os 9 que você vender, você tem que me passar aqui que eu vou fazer. E ganhei. Eu fiz a primeira equipe ali com 8 anos de idade. E fui rainha da catequese. Quando elas me entregaram o prêmio, gente, foi tão desanimador que era uma boneca de tricô. Eu não queria uma boneca de tricô. Mas o reconhecimento eu queria. Sim, claro. Então, quando eu cheguei na Herbalife, eu já sabia que... Depois eu tive outras trajetórias como animadora de festa infantil, montei minha primeira equipe para deixar de ser recreadora e ser a animadora da festa. Ou seja, eu não era mais alguém que tinha alguém responsável por mim na festa. Eu era a responsável pela minha equipe na festa. Então, por 7 anos eu animei festa infantil com a minha equipe. Aí quando eu cheguei na Herbalife, eu falei, nossa, achei a melhor empresa do mundo. Eu vou liderar pessoas, vou viajar o mundo, vou ter uma nutrição saudável e ainda treinamento com os melhores presidentes do mundo inteiro. Nossa, esse aqui... Mas eu mal sabia que eu ia ser a pessoa mais confrontada comigo mesmo, a mais trabalhada e a que ia enfrentar mais desafios, porque eu era insuportável. Eu falava que dava na telha, eu não tinha pavio curto, eu era sem pavio. Você não tinha pavio. Não tinha pavio. Então eu falava que dava na telha, eu achava que estava certa, petulante, porque eu sempre tive muitas habilidades, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui proativa. Então eu falava, eu faço e aconteço, então eu sou melhor que todo mundo e pronto, acabou. Eu sou Deus. Um breve relacionamento narcisista aí entre mim mesmo, né? E eu tive que trabalhar esse processo e a Herbalife foi fundamental para mim nesse caminho. Minha presidente olhou e viu um diamante não lapidado.
um carvão. Que legal. E falou, você precisa de terapia. Aí que começou o meu processo de transformação. Entendi. Né? Que legal. Isso há 22 anos atrás não era comum. A gente não tinha o que nós temos hoje de informação. E eu confesso para você, eu fiz 2 anos de terapia, não querendo fazer terapia, achando que não estava resolvendo nada. Até começar a ver os primeiros frutos nos relacionamentos, na minha ascensão profissional, no desenvolvimento que eu estava tendo ali com tudo que estava acontecendo na minha vida, até na questão financeira, que aí você começa a realmente ver o fruto e o resultado do seu trabalho. Sim. Né, em construção. Então foi fundamental. Eu acredito que não são todas as empresas, mas a maioria delas que investe em treinamento verdadeiramente como construção de um profissional que você deseja, realmente vai ter resultados diferentes financeiros. Excelente, muito bom. Você falou um ponto aí que é a questão de a sua supervisora, né, da Herbalife. É a minha presidente da Herbalife. Viu em você, né, um diamante não lapidado. Isso aí foi uma pérola muito grande. Pérola. Ela investiu em mim 2 anos nessa terapia. Porque eu achava que o meu problema era a falta de dinheiro. E não era a falta de dinheiro. E a gente sabe que nós vivemos tantos desafios. Não existe um equilíbrio na vida. Sim. Hoje você está aqui, amanhã você pode desenvolver um processo, e aí daqui a pouco você de novo, aí entra outros fatores externos. Sim. Que você não pode terceirizar, você tem que trazer para si, e assim a gente vai seguindo. Mas ela investiu, ela falou, todos os dias que eu falo com ela, ela fala, oi meu diamante. Sério? Há 22 anos. Hoje Sim. ela é israelense, mora em Tel Aviv, vivendo o processo dela lá, cuidando da mãe dela e da família, mas até hoje, quando a gente conversa, ela fala, oi meu diamante. Que top isso, hein? É incrível. Incrível mesmo. Uma pessoa ter sensibilidade de ver no outro aquilo que ele nem tem capacidade de enxergar. Essa percepção, né, esse skill aí, essa capacidade, né, que pode ser desenvolvida, né? Com certeza. E um líder é fundamental, hein? Com certeza. Aliás, eu acho que é uma das características mais importantes, porque nós temos o poder, William, de trazer vida para essas pessoas ou morte para essas pessoas através de uma palavra. Verdade. Através de uma ação. Sim. Às vezes aquele colaborador que você tem, ele tem que produzir alguma coisa, entregar uma meta, fazer algum trabalho ali para você, mas ele não está no dia bom, você tem que ter a percepção de olhar e de repente ver se ele precisa só de um olhar, de uma palavra ou de um abraço, ao invés de simplesmente uma cobrança. Sim. Não que não tenha que ter a cobrança, é necessário, mas esse olhar tem que ser perceptível e começa em você, é de dentro para fora. E quando você tem esse processo, com certeza a reciprocidade do seu colaborador pode ser surpreendente para você como empresário, entendeu? Sim, claro. Quando eu falo muito sobre comunicação, quando eu vou nas empresas, então assim, uma forma da comunicação que ela é fundamental, que na verdade é até um princípio, vamos colocar assim, é de que normalmente a gente não conversa para entender, né? A gente conversa para responder. Ou seja, aliás, a gente ouve não para entender, mas a gente ouve para responder. É ação e reação o tempo todo. E assim, é muito ruim, porque normalmente essa característica que você falou até de você mesmo, com relação a esse narcisismo aí, né? Esses traços aí, né? Sim. É comum na vida do empreendedor, né? Mais comum do que a gente imagina. Mais comum porque, como eu falei, há 20, vou colocar 20 anos, mas talvez até menos do que isso, não se falava tão abertamente de padrões comportamentais dessa forma. Eu falo porque eu sofri por não conhecer o meu padrão comportamental, por não ter esse autoconhecimento e ao mesmo tempo buscar essa autocura. Então, todos nós temos um dedinho do narcisismo. Sim. Todos nós temos um dedinho vingador. Vitimista, então, acho que esse dedinho sobe para 5 dedinhos, né? Então, o brasileiro tem essa tendência, culturalmente falando, se a gente fosse entrar aí na antropologia, a gente ia ter um vasto resultado em relação a essa questão. Sim. Mas, de 10 anos para cá, isso ficou muito evidente. Então, nós somos indesculpáveis em não ter essa busca da autotransformação, do desenvolvimento, para que o outro também melhore e para que o seu ecossistema tem uma sinergia para te ajudar a chegar onde você quer. Nós somos indesculpáveis. Agora, que meios eu vou utilizar para isso? Uma outra conversa, talvez dê tempo para um outro bate-papo. Né? Que meios a gente vai utilizar? Mas está disponível. Está disponível? Está disponível, a gente pode Então buscar. você vai segurar isso agora, então. A gente vai para o intervalo agora, é 1 minutinho. Dá tempo ainda de você convidar seu amigo, seu familiar aí. Dá tempo de você curtir, compartilhar esse episódio, porque eu tenho certeza vai ser muito bom, você já viu que já começou já pegando fogo. A gente vai para o intervalo agora de 1 minuto e a gente já volta, é rapidão.
Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com Pode Empreender e eu estou hoje aqui com a Nádia Guibo, minha grande amiga, que falou já das suas qualificações, dos seus desenvolvimentos. E agora nós terminamos o bloco anterior falando sobre a importância do autoconhecimento. Sim. Você acha que é importante o empresário ter esse autoconhecimento, desenvolver esse autoconhecimento e também ter essa visão, essa percepção do seu time? Com certeza. Eu acho que não só fundamental, como essencial. Né? Falando aqui da essência humana. Né? Se fala muito em ter atendimento humanizado, porque hoje é tudo no chatbot, sim, hoje é tudo automatizado, sim, hoje é tudo a IA. E aí, como é que fica todo o processo por trás dessa automação que a gente está vivenciando, sim, hoje? Então, realmente é essencial essa transformação comportamental, não com essa cobrança, tem que mudar porque fulano, ciclano, o sistema está pedindo para mudar, mas para realmente uma harmonia em relação à convivência, né? Sim. Entre empresário, funcionário, colaborador, relacionamento, tudo. Eu mencionei, a gente comentou agora no episódio anterior, a importância na comunicação, porque normalmente a gente não ouve, né, para a gente entender, a gente ouve para responder. E é muito comum desde criança, na verdade, os nossos pais, quando a gente chegava até eles, ou a gente mesmo usou isso muito, falando de familiares, de irmãos, né? Tipo assim, nossa, eu te expliquei já 10 vezes, você não entendeu, você é muito burro, né? Então a gente vê que esse comportamento da infância, né, que às vezes até aprendido ou não, né, consciente ou não, a gente carrega ele até pro resto da vida, né? Até o momento em que você tem um novo conhecimento, né, que sobrepõe aquele, né, e que te traz uma nova visão do que acontece. Então, é muito comum numa empresa, por exemplo, um empresário que eu estava conversando há pouco com a entrevistada, o que é um empreendedor? Ele começou de uma necessidade. Sim. Ou seja, tinha que pôr comida em casa, porque senão a mulher largava, e aquelas coisas que a gente já sabe muito bem como funciona. Então, assim, aí o cara depois viu que o negócio dava dinheiro e foi apertando, ajustando, aí contratou um auxiliar, aí saiu de casa, foi para uma empresa, enfim, foi crescendo, né? Só que aí ele chega num platô de crescimento, né? Um platô que é um topo onde ele chega, e ele pergunta qual que é o próximo passo, né? E agora, o que eu faço? Então, o cara cresceu, ele domina aquilo que ele trabalha.
Então a dificuldade de delegar, a maioria tem muito grande, porque ele pensa, só eu posso fazer. Exatamente. Ninguém faz igual eu faço, né? Exatamente. Ninguém é como eu sou. Então, eu vejo que é um grande problema. Aí, ou o cara tem dificuldade, né, de contratar, né? Ou ele tem dificuldade de lidar com os colaboradores e ele não tem a mentalidade. Às vezes até passa pela cabeça dele o desejo de crescer. Mas como que eu vou crescer? Né? Exatamente por essa dificuldade aí do autoconhecimento. Então, levando por esse lado, aí fazendo uma miscelânea aqui agora, que é uma bagunça aqui, é o seguinte. Com relação aos comportamentos, né? Os perfis comportamentais, assim, o que você pode falar que é importante? Se você puder dar alguns exemplos, até numa empresa, né? no negociar. É importante, por exemplo, você identificar o seu perfil comportamental e da sua equipe, por exemplo, para vender, para administrar, para lidar com conflitos. Né? Qual que é a importância assim, que você vê em tudo isso aí? A importância é não só na questão do autoconhecimento, sim, e como lidar com o outro, como você também potencializar aquilo que você deseja alcançar. Excelente. Então, quando eu entendo que dentro dos 4 perfis comportamentais que eu tenho ali, do processo que eu preciso entender como eu me encaixo em cada um deles, em cada momento, circunstâncias que eu estou vivendo. Porque não significa, não adianta eu falar que eu tenho o perfil 1, 2, 3 e 4, ou eu sou mais dominante ou mais influente, sendo que eu não olho também a circunstância dentro do processo que eu estou vivendo e também o ambiente que eu estou inserido naquele tempo. Então, esse processo vai oscilar de acordo com as suas emoções, vai oscilar de acordo com a circunstância e o ambiente que você está vivendo. Sim. Então, imagina se eu estou numa circunstância de saúde, por exemplo, que a gente vê muito. Um médico no hospital tendo que tomar uma decisão com a equipe e o paciente que está entre a vida e a morte. Ele vai usar simplesmente o influenciador que ele tem ali, ou o dominante, ou qualquer outra circunstância que pode favorecer ele ali, porque ele acha que o perfil dele é estático. Ele tem que verificar esse processo e entender como que está a vibração da equipe, do ambiente, o que favorece aquele paciente, o que não, e ao mesmo tempo ele tem que identificar como ele está, para ele poder dominar a situação que ele está vivendo ali. Sim. Agora, além dos perfis, eu vou mais a fundo ainda. Nós temos padrões comportamentais onde dentro do processo da nossa infância até os 9 anos de idade, a gente escolhe ser visto daquela forma. E a influência emocional, ela é gritante nas questões de decisões que você precisa tomar. Então, se você não conhece o seu padrão comportamental, os vícios que você vive diante desses padrões comportamentais, que são 9 padrões comportamentais, você vai tomar decisões que talvez não vão favorecer o seu processo empresarial, relacional, de criação de filhos, de liderança. Então, nós estamos aqui focados na questão da liderança, mas uma coisa não pode separar a outra, porque você é um ser humano, você é uma pessoa única. Então, se você não tem estabilidade, aí você chega nesse patamar de crescimento que esse empresário chegou, e ele olha para a circunstância e a volta dele, e ele fala, socorro, e agora o que eu faço? Se ele tem inteligência e ele conhece o seu padrão e entende a ambiência que ele está vivendo, e ele sabe como ele tem que agir diante daquela circunstância, ele vai realmente encontrar o meio que ele precisa para desenvolver. Uma coisa que a gente viveu muito esse fim de semana, eu estava em Brasília no treinamento de high ticket, né, de mentorias de alto valor, com pessoas que faturaram ano passado mais de 10 milhões como empreendedor digital. Olha. Nós estamos falando de faturamento altíssimo, dentro de uma circunstância nacional que nós estamos vivendo, que não está tão favorável. Sim. Se você for avaliar outros fatores externos. Mas você foi boazinha, não está nada favorável. Governo e outras coisas, né? Vamos tirar a intenção positiva, sim, que já faz parte dentro alguma das formações. Sim. Então, 10 milhões de faturamento anual para um empreendedor digital é algo que muita gente no Brasil não vive essa realidade. Aliás, 1% talvez viva essa realidade no Brasil. Aí nós nos deparamos com empreendedores dessa área digital, com essa circunstância que você acabou de colocar aqui. A gente nem combinou essa conversa. Sim, claro. E olha o contexto do processo. Uma empresária que já fatura muito alto, quase entrando numa síndrome de burnout, porque ela não consegue delegar e acha que ela é insubstituível. Ela acha que como expert, empresária, aquela que realmente entende todo o contexto processual da empresa, o passo a passo que precisa ser feito, ninguém vai fazer como ela. Realmente não vai. Mas é sua responsabilidade, para não falar culpa, que você que tem que fazer o treinamento daqueles que você quer que continuem gerindo a sua empresa na sua ausência. Senão você vai ficar escravo
da empresa. Se não ficar só escravo da empresa, ainda vai adoecer, não vai usufruir do processo. E aí, o que vale? Ganhar, faturar 10 milhões no ano. Para que valeu, então, faturar 10 milhões no ano? De nada, né? De nada. Então, não é só fundamental, como é essencial você entrar nos perfis comportamentais, depois sobe um pouquinho mais a régua, estuda os padrões comportamentais, sobe mais um pouquinho, vamos saber qual é o traço de caráter que envolve a sua dor existencial, que impede você de ser próspero, que impede você de arrebentar a boca do balão e virar uma ogiva nuclear, como diz nosso amigo Titi. Nessa terra. Não podia ficar fora, não tinha como. Só um alfinetinho. Não, tranquilo. Já citei o nome aqui já várias vezes. Não é? Então, de certa forma, tem razão. Sim. Eu e você somos ogivas nucleares. Sim. Nós podemos fazer um estrago nessa terra e o digital está aí para mostrar isso. É verdade. Eu até assim, agora que eu estou começando a melhorar, né? Assim, muito procrastinador que eu fui, né? Agora olha que que desenvolvimento. Quanto tempo. Nada que você viveu nos últimos 20, 30, 40 anos foi em vão, querido. Não foi você mesmo, está hoje aqui porque você passou por tudo que você passou. Sim. E graças a Deus por isso. Sim. Uma evolução nível hard. Sim, e vamos continuar evoluindo. Exatamente. Agora num outro nível. Sim. Com outros problemas. Sim. Eu quero os problemas de 10 milhões. Eu também estou querendo também. Entendeu? Somente se for semanal, para mim tá aí, ótimo. Então pronto, vamos rumo a isso. E nós chegamos até aqui e podemos avançar no próximo passo, no próximo nível, nos próximos degraus que vão chegar para nós. Sim, não vamos continuar falando mais desses perfis comportamentais, dos padrões comportamentais. E dos né? traços dos traços de caráter também. Vamos continuar aqui ainda. Nós vamos aqui fazer um rápido intervalo, é 1 minutinho só, e nós vamos voltar no próximo episódio, no próximo bloco, na verdade, com força total. E fique conosco. Já convido o pessoal aí. Rapidinho, é 1 minuto. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com ela, Nádia Guibor, que veio diretamente de São Paulo, para falar conosco aqui sobre comportamentos, sobre traços de caráter. Inclusive eu quero falar exatamente sobre esse traço de caráter. E você falou uma coisa, é absoluta. Fica ligado aí que ela vai responder agora. Qual a importância dessa questão de identificar, de saber o que passa na mente do outro, né, para um negócio?
tanto para o empreendedor quanto para o colaborador também, né? E essa questão aí de permissão para prosperar ou não, como é que é esse negócio aí? Vamos lá. É uma coisa interessante, né? Claro que eu tenho permissão para prosperar. Eu quero prosperar, eu permito. Sim. Não é simplesmente assim, né? Se fosse assim, era fácil. Certeza. Você só ia declarar e pronto, acabou. Mas existe um processo interno que que é praticamente oculto e quase segredo da humanidade, que nós não conseguimos identificar a dor existencial que cada um tem. Então, hoje, dentro da análise de traço de caráter, pelo formato do corpo de cada pessoa, a gente entende a dor existencial dessa pessoa. São 5 dores que esconde grandes recursos. Pelo formato do corpo? Pelo formato do corpo. Como que é esse negócio aí, gente? Vai lá. Pelo formato do corpo. Então, até os 5 anos de idade, nós escolhemos. Como assim, Nádia? Escolhemos. Eu escolho aquela dor. Ai, como assim eu escolho aquela dor? Eu escolho aquela dor existencial, como defesa. Como que eu escolho essa dor? É algo que vem de fator externo? É de fatores externos, porém como uma defesa. Vou te dar um exemplo. Não gosto muito de falar de mim mesmo, mas para não constranger os demais, sim, a minha presença, e fazer uma análise, eu vou falar de mim mesmo, correto? Sim. Meu traço de caráter ele foi formado dentro do ventre. Então, do ventre, na fase de desmame ao oral, depois a fase de desfraude, que é onde a criança está deixando a usar as fraldas, e a fase de descoberta da genitália, que é até os 5 anos de idade. Então, todos esses períodos, a criança escolhe a dor dela. Então, no processo de formação, não vou entrar em detalhes aqui, mas o processo de formação do ventre da mãe, essa criança, ela forma, né, ali o cérebro, o coração, e vai formando a cervical, correto? Sim. Só que essa cervical, ela só é mielinizada, que é aquela capa. Imagina um fio de cobre que vai lá na rede de internet, do telefone da sua casa. Ela não fica o fio de cobre, certo? Sim. Ela não tem uma capa? Sim. A mesma coisa acontece na formação do nosso corpo até os 5 anos de idade. Nesse processo de formação, essa capa vai formando conforme vai crescendo e ela vai escolhendo o traço de caráter e o corpo é formado de acordo com essa escolha. Olha Resumidamente falando, é assim. Então, no meu caso, por exemplo, a minha formação, a minha escolha do traço de caráter aconteceu no ventre da minha mãe. Você foi... Eu escolhi... Foi prematura. Não é que eu fui prematura. Eu escolhi esse traço devido a uma sensação, um sentimento que eu tive no ventre da minha mãe. Eu me senti rejeitada no ventre da minha mãe. Claro que tem um fator externo. Eu escutei alguma coisa que aconteceu durante o processo de gestação. A minha mãe foi contrariada de alguma forma, a ponto dela sentir a barriga, e eu, como bebê, senti que a culpa era minha. Eu senti. Talvez ela nem falou. Ela não me rejeitou, mas eu senti como se fosse. E nesse processo eu concentrei toda a minha energia na minha cabeça. Parece que minha cabeça é normal, mas eu sinto que ela é maior. Então, as pessoas não percebem isso. Você vai começar a perceber, as pessoas vão olhar na rua e falar, nossa, aquela pessoa ali é esquizoide, ela tem um traço de caráter esquizoide, e a dor dela foi no ventre da mãe. Os ossos são mais apontados. Se eu fosse mostrar todo o meu corpo aqui, é claro que você ia ver o processo mais fininho. Eu tenho parte dos outros traços? Nós temos os 5 traços formados em nós, mas alguns com maior percentual. Então, no meu caso, eu senti essa dor existencial no ventre. Então, a dor da rejeição é uma perseguição ao longo da vida até que eu tenha percebido o que ela tem de recurso para mim. E eu percebi, pasme, há 7 anos atrás, o recurso que essa dor da rejeição me traz. Tá bom, aí tem gente que não descobriu até hoje. Pois é. Então, nesse processo, por que é importante? Porque senão tudo que eu vou fazer na vida, ou meu patrão, vamos trazer agora eu como colaborador, com o meu chefe. Meu chefe me pede uma coisa, eu vou achar que ele está me rejeitando. Ou então ele não me inseriu numa promoção ou numa qualificação específica. Não, então está me rejeitando. Eu trago aquela dor para todos os momentos da minha vida. Sim, claro. Né? No relacionamento, a minha dependência emocional é tão grande com o outro que aí eu acho que o tempo todo ele me exclui de alguma forma, ou ele não faz algo para mim, mesmo dizendo que me ama, porque ele me rejeita de alguma forma. É uma percepção interna, porque eu escolhi aquela dor no ventre da minha mãe. Sim. E as demais dores, o abandono, a humilhação, a traição, acontecem nos demais tempos de crescimento até os 5 anos de idade, que não dá pra gente falar aqui estendendo. Sim. Mas por que é importante eu descobrir isso?
Porque eu começo a entender que tipo de pensamento tem essa pessoa. A dor da rejeição traz uma dúvida de aceitação o tempo todo. Em circunstâncias que ela vai viver, seja ela profissional ou relacional, pessoal, independente do que ela vai passar. Tá bom, Nádia, mas você está falando da dor e que recurso tem essa dor? Essa pessoa vai viver nesse martírio a vida inteira? O recurso que ela tem é a criatividade, é a comunicação, é a ousadia de fazer as coisas, é o acolhimento, querendo ou não, de trazer as pessoas para o pertencimento, uma generosidade diferente das demais. Então você tem que conhecer não só a dor existencial, mas também o recurso que ela te traz. Sim. Porque quando você sobrepõe, como você falou no bloco anterior, sobrepõe aquele pensamento, aquele trauma, ressignifica aquele processo, ou seja, eu tenho uma nova mentalidade, o nome da minha imersão, Novamente Mulher, eu tenho uma nova mentalidade, a partir dessa nova mentalidade, eu entendo quem eu sou e eu capto o recurso e eu canalizo para o que eu precisar com esse recurso. E a partir dali eu começo a entender o outro de acordo com a dor dele. Excelente. E aí eu posso ajudar a construir esse processo. E você falou da permissão. Que permissão é essa? Permissão é eu entender que eu não tenho vínculo emocional nas relações. O dia que eu me desvincular das relações emocionalmente, eu permito prosperar, querido. E o vínculo emocional... Até eu fiquei interessado nisso aí agora. O vínculo emocional, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. O seu vínculo emocional não é só com pai, com mãe, o que é mais usado hoje, é o que mais prende, né? O que mais bloqueia as pessoas são vínculos emocionais, porque muitos são negativos, nem todos são positivos, né? E, além disso, talvez um ex-sócio, talvez, né, um ex-colaborador, talvez um ex-relacionamento amoroso, são vínculos emocionais que vão te amarrando no decorrer da vida que não te permitem prosperar. Então, quando você faz o protocolo de eliminar o vínculo emocional, você identificou se você é um vitimista naquele relacionamento, se você é um vingador, se você é um narcisista no relacionamento, ou se eles são com você, você desvincula emocionalmente aquilo e você começa a permitir-se prosperar. Mas isso é um processo. É um processo, mas ele não demora. Desde hoje, por exemplo, eu faço isso em 7 sessões. Eu faço a análise dessa pessoa, em 7 sessões a gente começa a desenvolver esse processo se ela permitir ser trabalhada nesse protocolo, entendeu? Entendi. A partir daí, vai ser instantâneo? Não, mas você vai ver o movimento na sua vida acontecer. Aparentemente, você pode acontecer alguma coisa com você, de repente falar assim, não, porque eu tomei uma decisão, aconteceu algo ruim para mim. Ela só validou a decisão que você tomou. Pode acontecer algo bom também. Nossa, olha aí, aconteceu algo bom, mas por causa daquela decisão. Normalmente a gente acha que quando acontece algo ruim, é porque talvez você tomou a decisão errada e às vezes não foi a decisão errada. É porque você tomou uma decisão, você se permitiu avançar naquela área, entendeu? Às vezes até de forma inconsciente, na maioria das vezes, né? É inconsciente. É inconsciente. É claro que dá para acelerar de forma consciente. E o processo vai depender de cada um, a permissão de cada um a ponto de querer avançar nesse processo, entendeu? Entendi. Bom, você falando dessa forma aí, o que eu vejo? É a complexidade do ser humano, né, na verdade. Então, assim, o líder e o colaborador não pode tratar um ao outro. É igual você ter filho, né? Você tem 5 filhos. 5 dedos é diferente do outro. Então, assim, não dá para você tratar todo mundo igual. Não dá. Não tem como, né? Não dá. Por mais que sejam parecidos, são 4 perfis comportamentais, são 9 padrões, são 5 traços de caráter, todos nós temos um pouquinho de cada um. Sim. Só que a vivência é diferente, a ambiência é diferente, Sim. O processo de criação de cada um é diferente, a receptividade de cada um é diferente, Sim. Porque você recebe de um jeito, nós recebemos a mesma informação, mas eu vejo de um jeito, você vê de outro. Sim. Agora, é muito complexo, Nádia, fazer esse trabalho? Não, são 7 sessões. Agora, o processo terapêutico ele vai durar 1 ano, 2 anos, vai depender de você, a agilidade quem vai dar é você. De captar essa informação e ruminar isso e agir com isso. Excelente tudo que você colocou. Eu lembrei que é o seguinte, porque quando normalmente eu vou com um empresário ali para oferecer um treinamento, ou ele quer me contratar por um treinamento, normalmente eles falam o seguinte, William, você consegue fazer isso em um dia? Né? Então, assim, Adoro. Essa é a máxima, né? Bom, é o seguinte, se você quiser que eu te engane e tome só seu dinheiro, eu faço em um dia, mas não vai dar resultado nenhum para sua empresa. Então, assim, antigamente... Se for só motivacional, né? Dura uns 3 dias ali, uma semana, ainda vai, né? Aí da equipe ali, um ou outro realmente segue aquilo ali e dá sequência e realmente aplica.
Mas olhando desse ponto de vista, né, da complexidade do ser humano, tanto do líder quanto dos colaboradores, por que eu estou falando? Porque às vezes quando eu bato na porta da empresa antigamente e oferecia inteligência emocional, ninguém me contratava. Né? Por quê? Porque o empreendedor ele quer resultado, ele quer lucro, ele quer saber quanto que isso aí vai dar, vai aumentar meu faturamento, né? Qual que é o ROI que vai me dar disso aí. É só isso que ele quer saber, entendeu? Então, assim, olhando dessa forma, é importante, então, o empresário ter a inteligência emocional ou não? É extremamente importante, como eu falei, essencial, inclusive. Hoje a gente tem aí uma briga dentro da RN1 para realmente o empresário olhar para o colaborador com um olhar diferente em relação à sua saúde mental e emocional. Sim. Tem N fatores que favorecem a empresa, mas N fatores que favorecem também o colaborador. Menos desistência, menos problemas de depressão, menos faltas, turnover, menos uma série de problemas. Isso ele acaba interferindo no seu ROI no final do mês, acaba interferindo nos seus ganhos. Sim. Se você tiver uma recidiva de problemas emocionais com o seu colaborador, e é impressionante, eu não sei se você já ouviu esse ditado, quando uma mulher vive em eu estou falando da mulher, mas serve para todos os aspectos, tá? Estou citando um tema que o homem não vai vivenciar, ficar grávida, por exemplo. Hoje é difícil, né? Ficar até isso já aconteceu. Mas a mulher que fica grávida, ela tem um ciclo, uma tribo ali de mulheres, né? Um movimento de mulheres. E uma ficar grávida, a tendência é outras mais ficarem. Porque é contagioso, é igual fofoca. Sim. Se você ficar num ambiente que só tem fofoca, o que acontece? Daqui a pouco você está fofocando. Sim. A mesma coisa acontece. Se você fica num ambiente doente mentalmente falando, você vai interferir nos outros colaboradores. Se você não tratar um específico, provavelmente isso vai interferir no todo o contexto sistêmico que você tem ali da empresa. Então, é extremamente essencial. Entendi. Ô, Nádia, infelizmente nós chegamos ao final, né? Normalmente eu antecipo, ela tá chegando, mas o papo foi tão bom, foi desenvolvendo tanto, né? É verdade. A sinergia foi tão legal aqui que não deu nem para avisar e preparar o pessoal. Chegamos ao final mesmo, né? Né? Infelizmente chegamos ao final. Então deixa o seguinte, deixa o pessoal que está nos assistindo agora aqui, esse empresário, esse empreendedor, falando para ele o seguinte, quais as dicas que você deixa para eles aí, fazendo um resumo de tudo que nós conversamos aqui, com relação ao comportamento, à inteligência emocional, né? Quais as dicas práticas que você deixa para eles aí? A primeira dica é comprar meu livro, Como se Libertar das Prisões Emocionais, que está sendo lançado já esse mês. Isso aí. Provavelmente nós vamos fazer aqui também um lançamento em Goiânia, tá? Muito bom. Convidado. Muito obrigado. Trazer como presente, quem sabe a gente volta aqui no podcast. Sim. E abrir o coração e a mente empreendedora para poder realmente se capacitar e entender a importância de se desenvolver como pessoa dentro desses padrões comportamentais que vão realmente aumentar o faturamento daquilo que eles almejam. Agora, de forma prática, eu teria uma lista enorme, que são 9 padrões comportamentais, com sistemas diferentes entre cada um deles. Mas, de forma mais simples, eu penso que a busca contínua para querer o sucesso financeiro começa internamente com o sucesso emocional. Acho que o principal fator seria esse. Excelente, excelente. A gente sabe da importância do emocional. A gente já estuda isso há muitos anos, né? Excelente. Vamos lá, faz o seu jabazinho aí, vende aí suas redes de anúncio e fala aí sobre seus treinamentos. Vamos lá, você tem todo o tempo do mundo em 1 minuto. Em 1 minuto. Nádia Guibor Oficial no Instagram, Ricamente Mulhercast, só para mulheres, por isso eu não vou te entrevistar na próxima vez. E a Bramini, que é uma associação brasileira de mulheres de negócios e empreendedorismo que adota uma mãe atípica. Então a Bramini, 7, numeral 7 no final, a rede social. E o livro Como se Libertar das Prisões Emocionais, você vai encontrar muita coisa boa lá. Excelente, excelente. Nádia, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Esse bate-papo nosso fluiu muito, foi uma delícia, né? Incrível. Muito obrigado mesmo. E até uma próxima vez, né? Por favor, estarei aqui. Show de bola. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, segue lá a Nádia, tá? Você quer aprofundar mais nesse conhecimento, inteligência emocional, comportamental, segue ela lá que certamente ela vai deixar muitas dicas para você. Bom, de tudo que nós falamos aqui hoje, para você que está nos assistindo agora aí, e você também, eu te aconselho enviar, né, esse conteúdo aqui da Alô TV do Pode Empreender para outras pessoas. Se você ainda não nos segue, comece a nos seguir. Alô TV Brasil no YouTube, Alô TV Brasil no Instagram
e William David Oficial também lá no Instagram. Você pode entender aqui que um dos pilares de você ser bem sucedido na vida, talvez o principal deles, é você desenvolver uma boa inteligência emocional. É importante sim. Talvez você nunca me contratou de pronto para falar de inteligência emocional, mas aqui você está ganhando de graça. Então é o seguinte, desenvolva a sua inteligência emocional. Não trate todos os seus colaboradores como você trata individual, como em grupo com o mesmo comportamento. Mas use da inteligência emocional para você, para sua casa e para sua empresa. E todos vão agradecer muito. Você vai prosperar muito mais e você vai ter licença realmente para prosperar. Como eu sempre digo, com fé, com determinação, você pode empreender. Grande abraço.